No dia da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Então olhe para cá, moçada, as meninas que estão aqui. O mundo tentou ofuscar essa data, colocando como dia de Halloween, a festa das bruxas. Amanhã é comemorado o dia de Halloween. Inclusive, eu não sei se vocês viram, na Coreia do Sul, com uma festa de Halloween, matou cerca de 150 pessoas. Eu quero falar para vocês que nós repudiamos essa festa de Halloween, festa do Dia das Bruxas. Crente não se veste, e pasmem vocês, eu vejo na rede social, a gente vê muita coisa chata. Eu vejo crente se vestindo de vampiro, até de Padre Kelmon. Vocês acreditam nisso? Crente indo para a festa de Halloween. Dia 31 de outubro, Carla, dia 31 de outubro, irmã Dulce, dia 31 de outubro, Carol, Andreísa, Tiago, é comemorado não o Dia das Bruxas, mas o Dia da Reforma Protestante. E eu quero, nesta noite, trazer um pouco de história e trazer as bases da Reforma Protestante. As 5 leis da Reforma Protestante. Eu quero que você preste muita atenção hoje, porque hoje eu não vou aqui pregar algo que vai ser, talvez, para você pode ser até meio esquisito, meio estranho. Mas tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai fazer uma diferença na sua vida, se você abrir o seu coração hoje, para você entender o quanto é importante essa data para nós, 31 de outubro, amanhã, 505 anos dessa reforma. E o texto que eu quero começar a ler está em Efésios. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Paulo escreveu assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas vem de quem? De Deus. Para que, não por obras, para que ninguém se glorie. É com esses 2 versículos que você precisa hoje viver pela graça. E a igreja hoje precisa passar por uma outra reforma. Então eu gostaria que você agora fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça e orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a orientação do teu Espírito. Banhe as minhas palavras com o teu Espírito. Senhor, tudo que eu preparei durante a semana, tudo que eu escrevi, tudo que eu estudei, agora nada supera o poder do teu Espírito. Venha falar com o teu povo, venha dizer ao teu povo a tua palavra, que o teu povo seja cheio da tua graça. Que eles saiam daqui hoje convictos que Jesus é o Senhor e que nós possamos comemorar o dia da Reforma Protestante. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Atos capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este versículo, ele tem um programa, ele tem um poder, ele tem uma promessa, ele tem o poder e ele tem um programa. A promessa era da descida do poder do Espírito Santo sobre nós. O poder é que os discípulos foram banhados e foram revestidos por fogo. E o programa é o programa de levar o Evangelho para todo o planeta. Esse programa foi cumprido à risca. Porque vejam bem,
Em Atos, capítulo 2, até o capítulo de número 7, o evangelho foi pregado em Jerusalém e toda a Judéia. No capítulo 8, o evangelho é pregado em Samaria. No capítulo 9, Paulo se converte a caminho de Damasco, fora do arraial de Israel. Capítulo de número 10, o evangelho arrebata Cornélio, o primeiro prosélito. Ele se converte na cidade de Cesareia Marítima. Capítulo de número 11, o evangelho vai chegar a Antioquia, a terceira maior cidade do mundo. Capítulos 13 e 14, Paulo então começa a sua primeira viagem missionária, na região da Galácia, Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia. Capítulos 16, capítulos 17, capítulos 18, a segunda viagem missionária de Paulo, na região da Macedônia, da Acaia. O evangelho chega nas principais cidades da Europa, Corinto, Atenas. Também é pregado o evangelho em Bereia, Tessalônica. Filipos, a primeira cidade a receber uma igreja na Europa. Capítulos 19 e 20, o evangelho, na terceira viagem missionária de Paulo, apóstolo, chega na grande cidade de Éfeso. De lá o evangelho se espalha. Hierápolis, Colossos, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Ali o evangelho chega na Ásia Menor. O evangelho está se espalhando, se propagando no mundo inteiro. O programa está sendo feito à risca. Paulo volta, fica 2 anos, capítulos 23, 24, 25, ele fica em Cesareia Marítima por 2 anos sendo julgado. Então ele vai, capítulos 26 e 27, a sua odisseia, a sua viagem à ilha de Malta. Ali ele fica, o naufrágio, no mar Egeu, na ilha de Malta, até chegar no capítulo 28 de Atos, aonde ele chega na maior cidade do mundo, Roma. Não como ele sonhar chegar, mas preso. Ali ele escreve as cartas de Éfeso, de Filipenses, Colossenses, Filemão, para ser decapitado por Nero. Atos termina sem conclusão, porque eu creio que nós somos o capítulo 29 de Atos. Atos termina sem um desfecho, porque o final pertence a nós. Nós somos essa igreja que está caminhando, levando o evangelho. Esse programa foi feito à risca. Agora eu quero falar para vocês um pouco da história. Quando Jesus nasceu, o Império Romano estava na Palestina desde 63 a.C. O general Pompeu venceu essa batalha. Quando Jesus nasceu, o mundo era tomado conta por César Augusto. Mas quando Jesus começa o seu ministério, em Lucas 3, o outro imperador chamado Tibério César que tomava conta. Depois dele veio Calígula, Cláudio, até chegar a Nero. Homens crudelíssimos, homens que matavam, homens loucos, perturbados mentalmente, na sede de poder. Nero assume o poder em 54. E justamente no dia 17 de julho de 64, Nero põe fogo em Roma. E no alto da torre de Mecenas, ele, vestido de ator, tocando a sua lira e cantando os hinos da famosa entrada em Troia, Nero observa Roma pegar fogo. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados, ficando apenas 4. Desses 4, 2 eram densamente povoados, os mais pobres, por cristãos e judeus. Aquilo ali faz com que Nero faça um álibi para que a perseguição começasse. Nunca, até então, houve uma perseguição tão forte aos crentes. Nunca teve tanta cruz, porque faltou até madeira para colocar os crentes nas cruzes. Eles colocavam piche na cabeça dos crentes. Olhe para cá, irmãos. Porque você está sentado aqui hoje por causa desses homens.
por causa dessas mulheres. Porque o Evangelho, ele chegou até nós porque essas pessoas pagaram um preço muito alto. Eles colocavam um piche na cabeça dos crentes, pregavam eles nos postes e diziam: iluminam a cidade, vocês não são a luz do mundo. Nero persegue, manda decapitar Paulo. O incêndio começa no dia 17 de julho e vai até o dia 24 de julho. 6 dias, 7 noites, devastando Roma, a maior cidade do mundo. Nero cai em 68, comete suicídio. Então chegamos ao ano 70. No ano 70, sobe ao poder Vespasiano. Vespasiano constrói o Anfiteatro da Morte, o Coliseu, que está lá até hoje, na cidade de Roma. Na inauguração, Lafayette, 100 dias, 10 mil crentes foram mortos. Sabe como eles eram mortos? Colocavam nos crentes roupa de ovelha, para que os cães, os lobos, arrancassem. Historiadores cristãos diz que braços eram logados por um lado e pernas eram para o outro. Crianças, mulheres. As mulheres grávidas eram colocadas para que pudesse arrancar os filhos através da espada. É isso que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 24. Ai das grávidas, se a vinda se acontecer neste dia. Crianças eram mortas através de um requinte de crueldade. Eles cortavam as crianças no meio com uma espada. Já estamos no ano 70, chega ao ano 81. Então levanta ao poder Domiciano. Domiciano é o homem que leva João para a ilha de Patmos. Ele também é o primeiro homem a rogar para si o título de Senhor e Deus. Não era mais imperador, era Deus. João se recusa a fazer tal coisa. Os crentes que se recusassem a falar que o imperador não era Deus, eram mortos na mesma hora. João é jogado na ilha de Patmos. Mas é interessante, meus amados irmãos, que toda vez que parece que as portas se fecham, Deus levanta homens e mulheres para continuar com a vela acesa e a luz do Evangelho brilhando sobre o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque João escreve em Apocalipse capítulo 1, verso de número 4 em diante. Eu, João, estou preso aqui na ilha de Patmos, não por causa de um decreto romano, mas por causa do testemunho e por causa do sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Depois de Domiciano, vem outros imperadores. Sétimo Severo, Flávio, Sétimo Severo, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio e Diocleciano. Diocleciano, em 286, emerge ao poder com uma fúria tremenda. Marco Aurélio mata a senhora Felicidade, uma crente de 7 filhos, todos eles crentes. Foi matando um por um, até que Felicidade tinha que falar: César é o meu senhor. Mas Felicidade, uma senhora crente convertida, ela falou: jamais, jamais eu vou me render, jamais eu vou me render, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Perpétua, crente, morre com requintes de crueldade. Policarpo morre dentro de um touro. Morre queimado, discípulo do amado João. Mas o que me chama mais atenção é Blandina de Lyon, morta por Marcos Aurelius, espetada por touros, estuprada por pretorianos. A menina de 14 anos, essas meninas aqui hoje, de 14 anos, não falou não ao Evangelho. Ela continuou pregando o Evangelho da graça de Deus. Morreu sendo triturada, morta, jogada num azeite quente para ser queimada viva. Mas Blandina de Lyon, e um dia eu vou chegar no céu e vou dar um abraço nela. Ela falou não ao mundo e sim para Jesus. Mas quis a providência divina que no ano de 311,
emergisse ao poder um homem chamado Constantino. Constantino, ele viu que não adiantava perseguir a igreja. Que a igreja é igual ao omelete, quanto mais bate, maior fica. Ele viu que não adianta machucar a igreja, porque quanto mais machuca a igreja, é igual purê de batata, cresce mais. Então Constantino, ele transforma a religião cristã como a religião oficial do império. Foi muito bom, mas foi muito mal. Foi muito bom porque os crentes pararam de ser perseguidos. Agora eles não se reuniam mais nas catatumbas, nos porões. Agora eles podiam se reunir nos templos. Mas foi muito ruim, porque a política entrou dentro da igreja. Foi muito ruim, porque a soma de dinheiro começou a vir para os bispos. Foi muito ruim, porque o povo que se convertia vinha com as suas crendices, vinham com as suas manias, com seus deuses. Chegavam na igreja, não havia conversão, havia conveniência. Muito parecido com o que nós estamos vendo hoje. As pessoas entrando dentro da igreja e não se convertem, se convencem de uma religião. Muito parecido com o que aconteceu lá, a história. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Por que eu estou pregando isso para vocês nessa noite? Porque se a gente não olhar para a história, nós vamos cometer os mesmos erros. E estamos cometendo os mesmos erros. Quem não aprende com a história, Jennifer, está fadado ao fracasso. A história vai ser a sua coveira, ou então pode ser a sua pedagoga. Se você não aprender com a história, você não terá um futuro. Se você não olhar para trás e olhar e ver aonde caiu o irmã Neide, você pode cair lá na frente. Constantino começa então a emergir a igreja um poder muito grande. Esse é o ano de 325, Concílio de Nicéia. Mudanças graves começam a acontecer. A instituição do Natal, a festa de Hanukkah é transformada no Natal que nós conhecemos. A Páscoa católica, instituída agora, a Quaresma, a festa da carne, o Carnevale. A Páscoa mudada. O profeta Daniel diz que o anticristo, o poder do anticristo, ele vai mudar as datas, os calendários e as festas. E o povo vai acreditar nisso. O povo vai atrás disso. Constantino consegue comprar a igreja. Constantino tira a igreja dos porões e coloca a igreja no poder. A igreja tinha o seu Bolsonaro ou o seu Lula. A igreja agora tinha o seu imperador. Agora, ser crente era motivo de status para colocar na primeira página da revista Times. Olhe para cá. Mas Deus sempre conservando os seus remanescentes. Os anos vão se passando. As heresias vão chegando na igreja. Então, meus amados irmãos, a decadência da igreja, ela começa a ser visível. Algumas heresias começam a chegar. Então, os concílios começam a acontecer. Olhe para cá. Em 325, no concílio de Nicéia, discute a divindade de Jesus Cristo. No ano de 381, no concílio de Constantinopla, a divindade, a humanidade de Jesus Cristo. No concílio de Calcedônia, 451, a pessoa teantrópica de Jesus Cristo. Mas no ano 604, o imperador Focas nomeia Gregório I, bispo de Roma, como Papa e Bispo Universal da Igreja, dando para si o título de Senhor do mundo. Gregório I nega e fala: qualquer pessoa aqui receber esse título é um anticristo, ele não pode ser o Vicaris Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Mas no ano 607, Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, detentor da igreja no mundo. Bonifácio aceita.
está ali iniciado o papado. Talvez você vai olhar para mim e falar, mas o Papa não foi o Pedro, não foi o primeiro Papa. Isso é uma falsa, é uma heresia, é um problema, um embuste, principalmente as falsas decretais de Isidoro. Um documento forjado na França, trazendo a historiedade dos papas, colocando Pedro como o primeiro Papa. Então a Igreja Católica começa a crescer. O poder começa a vir. Começa a vir as primeiras heresias mais graves. Finados. A festa aos mortos. Adoração de Maria. A transubstanciação da ceia. A ceia católica, ela é diferente da nossa. Porque eles acreditam que aquilo ali é o corpo de Cristo. E a ceia do Senhor é apenas um simbolismo. Mais heresias vindo. Santos começam a chegar nas igrejas. E com todo respeito aos irmãos católicos, eu estou falando da história. E a história está aí para vocês verem. Porque a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Igreja Católica começa a ter grande poder. 775 depois de Cristo, Carlos Magno emerge como grande soberano da França. E dá somas grandes de dinheiro. A Igreja Católica Apostólica Romana, agora a Católica Apostólica Romana, se transforma na maior instituição da terra. Já estamos chegando na Idade Média, a chamada Idade das Trevas, aonde pessoas eram mortas na Inquisição, na fogueira. Mulheres como Joana d'Arc, já ouviram falar? Foi morta na fogueira por pregar o Evangelho de Jesus. Pessoas morreram. Qualquer menino aí de ensino médio vai saber que foi a noite de São Bartolomeu, aonde Maria Tudor, Maria Sanguinária, mata cerca de 50 mil pessoas por pregar o Evangelho. Pesquisa depois, a noite de São Bartolomeu, 8 de maio. A Igreja Católica começa então a ficar mais poderosa. E aí compra-se o lugar aonde hoje é o Vaticano. O Vaticano significa um lugar em cima de um cemitério. Para se construir a Capela Sistina, a Basílica de São Pedro, o Papa manda os seus emissários no mundo inteiro e começa então a instituição das indulgências. As indulgências foi a grande mancha da Igreja Católica. As pessoas pagavam para poder entrar no céu. As pessoas eram perdoados seus pecados. 5 anos de perdão, 10 anos de perdão, 20 anos de perdão, perdão para a vida inteira, dependendo do dinheiro que você tinha. Os padres, os clérigos, as pessoas chegavam para o povo ignorante, sem um conhecimento da palavra, porque naquela época só se falava em latim, a Bíblia era toda em latim, não tinha Bíblia para as pessoas lerem. Então os padres chegavam e falavam: olha, seu marido está lá no purgatório, ele não foi tão bom para estar no céu, mas também não foi tão mal para estar no inferno, ele está num lugar intermediário, num purgatório. Então é necessário que você deposite no gasofilácio. Então quando as moedas caíam no gasofilácio, as almas pulavam do purgatório. Isso não é mentira, isso aconteceu. Isso é sério. Quem não está olhando para a história está fadado a cometer os mesmos erros. Então, o Papa envia um dos seus emissários mais proeminentes, Johann Tetzel, que no ano de 1517, ele vai até Wittenberg, mas antes, deixe-me falar da grande aurora da Reforma Protestante. O grande John Wycliffe, homem sábio, culto, professor de Oxford,
John Wycliffe pega a Bíblia e começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Porque John Wycliffe, Edinaldo, falou o seguinte: não há condições de haver avivamento e reforma para o mundo se a Bíblia não chegar para cada pessoa desse planeta na sua língua natal. Ele morre antes, morto pela Inquisição, mas os seus discípulos terminam a sua obra. 100 anos depois, discípulo de John Wycliffe, John Hus, na Boêmia, se levanta pregando o Evangelho da graça, pregando o Evangelho do amor. E John Hus é levado para a fogueira. Mas John Hus é um ganso. Hus significa ganso. Ele fala e ele profetiza: vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai se levantar uma águia, e vocês não vão poder conter essa águia. E exatamente no ano de 1517, no dia 31 de outubro, véspera de Todos os Santos, Johann Stetzel vai até a cidade de Wittenberg, e lá ele encontra um homem, professor de Bíblia, Martinho Lutero, que já tinha tido encontro com a Bíblia, com o livro de Romanos. Então Martinho Lutero fala: a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo dinheiro, a salvação não é por nada que você faça, a salvação somente é pela fé e pela graça de Deus. E é somente pela graça que nós estamos aqui. E é somente pela graça que você pode viver. E essa verdade continua viva no meu coração, pelo menos. Aleluia! E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para pregar o Evangelho da graça de Deus. Martinho Lutero pega as 95 teses que ele faz, meio confusa, porque ele não sabia, ele não tinha ideia de fazer uma nova igreja, e ele fixa na Catedral de Wittenberg. Estamos já no ano de 5 de maio de 1521, a dieta de Worms. Martinho Lutero é levado para um convento, coloca ele lá, coloca os seus livros e fala: Martinho Lutero, nega tudo que você falou. Martinho Lutero falou: eu não vou negar, vamos dar mais uma noite para você pensar. Então ele vai para o seu quarto, e altas horas da noite, segundo relatos, conta que Martinho Lutero estava brigando consigo mesmo, a ponto que Satanás ele se materializa dentro do quarto que ele estava. Ele pega o tinteiro dele e joga contra a parede. Martinho Lutero está em guerra espiritual, e no outro dia retoma a dieta de Worms e fala: pronto, Martinho Lutero, você está decidido a negar tudo que você falou, mesmo que vocês me convençam, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, eu jamais voltarei atrás, porque eu creio que só existe um meio de salvar o homem, e é pela graça de Deus. Estava ali a ruptura, o ponto inicial da reforma. Grandes historiadores chegam, grandes reformadores, chegam. João Calvino, mente brilhante, o homem mais inteligente da reforma, que escreveu os livros mais importantes da reforma, chamadas Institutas Cristãs: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na igreja. João Calvino, francês, é expulso da França, chega a Genebra, é governador da Genebra, e faz da Genebra, na Suíça, a maior maquete do reino de Deus. João Calvino instituiu a coleta de lixo, a rede de esgoto, saindo da cidade e indo para o rio. João Calvino instituiu os bancos para que pudesse financiar para os agricultores. Os lugares mais desenvolvidos do planeta, Rodrigo, estão sobre a égide do protestantismo. Suíça, Holanda, Suécia, Finlândia, Inglaterra, Holanda, os lugares
mais desenvolvidos do mundo estão, aleluia, louvado seja Deus, sobre a direção da palavra de Deus. Isso não é brincadeira, isso é fato comprovado. Os anos vão se passando, os puritanos se levantam, os grandes pregadores, a Inglaterra levanta grandes homens, Charles Haddon Spurgeon. Sempre ao longo da história, Deus levanta aqueles que se levantam, louvado seja Deus, para não deixar a luz apagar. Quem não vai deixar a luz apagar, levante a sua mão aqui, em nome de Jesus. Charles Haddon Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, Jonathan Edwards, John Wesley, John Stott. Mas hoje a Inglaterra, infelizmente, é conhecida como o lugar de Richard Dawkins, o pai dos ateus, o patrono dos ateus. A Europa hoje está mergulhada numa escuridão sem fim, porque quem não olha para a história está fadado a cometer os mesmos erros. A igreja chega no Brasil. O Brasil hoje é o país da mandinga, da igreja da mandinga. É a igreja do galho de arruda. Meus amigos católicos, infelizmente, eu tive que falar da igreja católica para vocês, mas a igreja evangélica está cometendo os mesmos erros da instituição das indulgências. As pessoas estão pregando que o dízimo é que vai levar você para o céu. As pessoas estão barganhando com Deus a cada dia. O liberalismo tem matado as igrejas tradicionais. A teologia da prosperidade tem matado as igrejas neopentecostais. E as igrejas pentecostais. E a teologia da libertação afundou a igreja católica. Igrejas hoje estão vivendo como um comércio. Igrejas hoje estão vendendo lotes no céu. Mas hoje, a igreja precisa passar por uma outra reforma. Eu não estou aqui falando de ser mais santo do que ninguém está falando isso. Todos nós somos falhos, pecadores, amém, pessoal? Todos nós precisamos e carecemos da glória de Deus. Você nunca vai me ver aqui ou na rede social falando do pecado de uma outra pessoa. Porque nós cometemos pecado, nós somos falhos. Você sempre vai me ver levantando a minha voz para falar contra as heresias. Enquanto eu estiver com o microfone na mão, ou até mesmo, aleluia, na rua, eu vou pregar essa bendita graça de Deus, que pode e vai transformar o mundo inteiro. Então, por isso, meus amados irmãos, eu quero apresentar para vocês as cinco bases da reforma, que são os 5 solas. Solas é somente, somente isso. Mas antes de apresentar, eu quero, depois dessa pequena explanação, ao longo da história, até os dias do nascimento de Jesus, até os nossos dias, essa rápida explanação, eu quero falar para vocês que a nossa igreja, ela é uma igreja reformada. A igreja do Evangelho Quadrangular em Barra do Jucu é uma igreja reformada. Não respondo pela igreja quadrangular de outros bairros, eu respondo por essa igreja. Se alguém chegar para você e falar, mas a sua igreja não, a minha igreja é uma igreja reformada. Mas a sua igreja acredita nos dons espirituais? Acredita nos dons espirituais. Mas a sua igreja não acredita em teologia da prosperidade? Não. Nossa igreja repudia a teologia da prosperidade. E eu até falo para vocês aqui não é a igreja da mandinga, do sal grosso. Não é a igreja de você ficar barganhando com Deus. Aqui não é assim. Você precisa estar aqui por causa da palavra de Jesus. Você precisa amar a palavra de Jesus. Então, mediante isso, eu quero apresentar para vocês as 5 solas que podem e vão mudar a sua vida. A primeira sola Escritura. Somente a Escritura.
Em João capítulo 5, verso 39, para você que está aqui, para você que está em casa. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Não é a igreja que manda na Bíblia, é a Bíblia que manda na igreja. Hoje você foi votar e eu te ensinei, é pela Bíblia que você tem que votar. É a Bíblia que ensina você a comer a conta dos seus filhos. É a Bíblia que te ensina a ter um bom casamento. É a Bíblia que te ensina a ter boa saúde. É a Bíblia que te ensina a prosperar. É a Bíblia que te ensina a caminhar. É a Bíblia que te ensina a caminhar com as pessoas. É a Bíblia que tem que tomar conta da sua vida. Se você acredita que este livro não tem erros, e ele não tem erros, você já está começando por um bom caminho. A Bíblia é o livro da sua vida, e somente a Bíblia, e somente ela, louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém chega para mim e fala, o Joseph Smith dos Mormons, ele trouxe lá as tábuas que ele desenterrou, heresia, mentira. Quando o Ellen White da Igreja Adventista vem com outro livro, o Grande Conflito, não preciso, a Bíblia é suficiente para mim. A Bíblia é suficiente. Você pode passar a vida todinha sem ler um livro de um autor qualquer, mas você não pode passar nenhum momento sem ler esse livro, louvado seja o nome de Jesus. O meu conselho, sempre que eu termino as lives, é dizer assim, não procure uma igreja mais próximo de sua casa, procure uma igreja mais próximo da sua Bíblia. Fala para quem está do seu lado, não procure uma igreja mais próximo de sua casa, procure uma igreja mais próximo da sua Bíblia. É somente a Bíblia, Eliezer, que vai sustentar você. Se você se apartar desse livro, você vai ter apostasia. Se você se apartar desse livro, você não vai ser bem sucedido. Se você se apartar desse livro, olhe para cá. Se você não se apartar desse livro, pastor Antônio, se você fugir desse livro, você vai ser um fracassado. É somente a Bíblia, é somente ela. E quem é apaixonado pela Bíblia, dá um grito de glória a Deus nesse lugar. É a Bíblia. Somente a Escritura, somente ela. Não é a Bíblia e o pastor, é somente a Bíblia. Aleluia! Oh, glória a Deus! Segundo sola, segundo somente. Somente, só lhe deu glória. Fala comigo, a Deus toda a glória. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, e nem a imagens o meu louvor. Isaías capítulo 42, verso de número 8. Somente Deus merece toda a glória. O louvor foi toado, nós gostamos e amamos o pessoal do louvor, mas somente a Deus ele pertence toda a glória. Olha, o pastor pregou maravilhosamente bem. Nossa, como o pastor conhece. Glórias não ao nome do Carlos Júnior, glórias ao nome do eterno Deus Todo-Poderoso. Meu amado irmão, somente a Deus você merece toda a glória. Tire todo homem, tire toda a imagem do seu coração. Olha, os católicos, os evangélicos não podem criticar os católicos, porque eles adoram imagens, porque tem muito evangélico adorando a homens, adorando aos seus pastores. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor, somente a Ele, e somente a Ele, a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece. Eu sou o Senhor, eu sou Adonai. Ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Somente a mim e somente a Ele você deve adorar. Somente a Ele você deve adorar. Terceiro sola. Sola gratia. Somente a graça. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Tito, capítulo 3, verso de número 5. É somente pela graça, pessoal. É somente pela graça. Pastor, eu dou dízimo,
eu dou dízimo para me salvar. Não, você dá dízimo porque você é salvo. Fala, cutuca quem está do seu lado. Você dá oferta não para se salvar, é porque você é salvo. Fala, eu jejuo não para me salvar. Fala, eu jejuo não para me salvar. Eu jejuo porque eu sou salvo. Não é você, é pela graça. Ninguém vai chegar no céu. Ninguém vai chegar no céu, Brenda. Ninguém vai chegar no céu, pastora Cleonice. Ninguém vai chegar no céu, Diene, e vai falar bem assim, eu estou aqui porque eu sou bom. Não, você está aqui por causa da misericórdia de Deus. Igreja é somente pela graça. Vocês estão dispostos a caminhar comigo em nome de Jesus nessa visão? Vocês estão dispostos a caminhar comigo nessa visão em nome de Jesus? Vocês vão embora hoje, vocês vão sentar, vocês vão deitar e falar obrigado, Senhor, porque hoje eu ouvi uma palavra que não foi palavra humana, foi palavra que veio do teu trono e palavra que vai me guiar. Louvado seja o nome de Jesus. É somente pela graça. Qualquer esforço que você faça é em vão, porque é pela graça que você é salvo. Você faz tudo isso pela misericórdia de Deus. Você faz tudo isso porque Deus te deu os talentos e os dons. Você fez tudo isso, você faz tudo isso porque você tem que agradecer ao Senhor, mas é somente pela graça de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E vai chegar um dia que eu estou aqui orando e de repente eu pego um copo com água e bebo e de repente sobra um pouco de água e tem uma pessoa que entra aqui e está com uma enfermidade, e eu falo, toma essa água, e ele é curado. Isso pode acontecer, porque Deus é maravilhoso, aleluia. Deus ele cura, Deus ele não precisa de nada disso, mas tem vezes que Deus faz coisas estranhas para nós, mas é somente pela graça. Eu não vou tentar repetir isso de novo, porque foi só uma vez que isso vai acontecer, ou pode acontecer mais vezes, mas não é para eu me apegar a isso. Eu tenho que me apegar à graça de Deus. Tem gente que está agarrado com o seu marido aí. Tem gente que está agarrado com a sua amiguinha. Tem gente que está aqui. Pega na mão do seu marido, pega na mão da sua esposa. Agarra, não, pega não, agarra. O Jorginho está agarrando a Érica. Agarra isso, agarra agora. Faz assim, faz um cafuné. É assim que você tem que viver. É agarrado com a graça de Deus, igreja. Oh, glória! Para você que está em casa, em nome de Jesus. Para você que está em casa, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Tire Halloween do seu coração. Tire Dia das Bruxas do seu coração. Coloque a reforma protestante. Nós somos protestantes, Mariana. Eu quero ser chamado de protestante, Jenny. Eu não quero ser chamado de crente, eu quero ser chamado de protestante. E quem é protestante? Protestante é aquele que protesta contra o pecado, é aquele que protesta contra as indulgências, é aquele que protesta contra o sal grosso, é aquele que protesta em nome do Senhor Jesus. A igreja, pastor Antônio, pastor Natalaide, precisa voltar a esse primeiro amor. Renan, em nome de Jesus. Quarto solos Christus. Somente Jesus. Não tem outra pessoa aqui que merece toda a honra e toda a glória que é Jesus, igreja. Jesus é o dono dessa igreja. Jesus é o dono dessa igreja. Eu vou repetir, Jesus é o dono dessa igreja. Jesus é o pastor dessa igreja. Jesus é quem merece toda a honra e toda a glória. Toda a glória seja dada para Ele, dá glória para Ele, dá glória para Jesus. É solos Cristos, põe isso no seu coração. Eu vou mandar para você amanhã no WhatsApp, eu vou mandar para você durante a semana os 5 solas. Você de segunda a sexta, você precisa ter essa regra na sua vida. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem a Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual nós devemos ser, louvado seja o nome do Senhor. Doutor Emanuel é o dono dessa igreja, Jesus continua sendo o dono da quadrangular,
Enquanto Jesus for o dono dessa quadrangular, eu sou o pastor dessa igreja. No dia que ele deixar de ser o pastor dessa igreja, eu não sou mais pastor dessa igreja. Porque somente Jesus, é somente Ele que eu ando, é somente para Ele que eu louvo, é somente por Ele que eu vivo, é somente por Jesus que eu glorifico. Aleluia, igreja! É Jesus, é somente Jesus. Eu quero pessoas apaixonadas por Jesus aqui. Eu quero pessoas que amam Jesus. Eu quero pessoas que anseiam ver o rosto de Jesus. Eu quero saber de você, se você está ansioso, num bom sentido, de ser capturado, de ser levado ao céu. E quem vai dar um abraço em Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Oh glória, dá um grito de aleluia aí no seu lugar. Eu fico imaginando o dia que eu vou poder pegar na barba dele. Eu fico imaginando o dia que eu vou poder ver os olhos dele. Eu fico imaginando o dia que eu vou poder ver os cabelos brancos dele. Eu fico imaginando o dia que ele vai levantar as mãos. O único aleijado que vai ter no céu é Jesus, igreja. O único deficiente que vai ter no céu é Jesus, porque as suas mãos foram transpassadas por causa dos meus pecados. Aleluia, igreja. Oh glória! Igreja quadrangular, essa igreja é somente Cristo e nada mais. Somente Cristo e nada mais. Se Jesus não estiver aqui, não precisa ter nada. Se Jesus não estiver aqui, se a dança não for para Jesus, não precisa fazer. Se o louvor não for para Jesus, não precisa fazer. Se a pregação não for para Jesus, não precisa fazer. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me vigio e me policio. Toda vez que eu vou pregar um sermão, eu fico olhando, eu fico observando, a minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Eu fico me debruçando, olho, vejo muitos livros, vou e busco conhecimento. Claro, isso é importante, e isso Deus me deu, aleluia. Mas eu tenho uma preocupação maior. Eu sempre faço a seguinte pergunta: Jesus está neste sermão? Aleluia. O meu caderno de palavras, um dos meus cadernos de palavras. Se Jesus não for o centro dos meus sermões, eu rasgo esse caderno em nome de Jesus. Jesus precisa ser o centro da minha vida. É somente Jesus e somente Jesus. E a Ele eu quero que você aplaude e glorifique o nome dEle nessa noite. Quem não aprende com seus erros e com a história, está fadado ao fracasso, Wilson. Não adianta a gente ficar criticando a igreja católica, se nós estamos cometendo os mesmos erros que eles cometeram em 1500 e pouco. Não adianta a gente ficar levantando e falando mal de todas as religiões, e saber que hoje a gente faz as mesmas crendices que as outras religiões fazem. Não adianta criticar os terreiros de candomblé, de umbanda, quimbanda, de tudo, quintanda, sei lá das quantas. Não adianta a gente criticar eles, se nós fazemos as mesmas mandingas. Então eu falei para vocês 4 solas, eu vou para a 5ª sola. Sola, coloca, aleluia, somente a fé. Fala para quem está do seu lado, somente a fé. Fala para quem está do seu lado, somente a fé. Oh glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia, aleluia. Igreja, é somente pela fé. Levante as suas mãos, é somente pela fé. É somente pela fé. É somente pela fé. Eu sei, talvez você esteja triste, eu também estou, pelo resultado das eleições. Eu queria que fosse um outro candidato, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho 45 anos de idade. A minha mãe, semi-analfabeta, a minha mãe lutou para que pudesse me dar saúde. Ela nunca precisou de homens, ela sempre precisou de Deus. Você não precisa de homem nenhum, de partido político nenhum. Você tem esses joelhos e é somente pela fé, e é pela fé que nós vamos viver, e é pela fé que essa igreja vai caminhar. Louvado seja o nome de Jesus. É somente pela fé, Eliezer. É somente pela fé, Sara. É somente pela fé, Carol. É somente pela fé, Roberto. É somente pela fé, Érica Souza. É somente pela fé, Raul. É somente pela fé que eu estou aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Essa noite, eu apresentei para vocês os 5 solas. Eu apresentei para vocês os 5 solas.
Eu apresentei para vocês as 5, louvado seja o nome de Jesus, as 5 somente a base da graça de Deus. E esta é a nossa missão. Esta é a nossa vida. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem por lema, tudo por uma alma. Você pode repetir comigo, tudo por uma alma. A nossa missão é conduzir o homem de volta ao caminho para Deus. Você pode falar, a minha missão é conduzir o homem de volta ao caminho para Deus. O seu propósito são as doutrinas que nós pregamos durante esse mês inteiro. Salvação, batismo com poder, cura divina, corpo, alma e espírito, e a volta de Jesus que eu preguei domingo passado. E as 5 solas, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. A Deus toda a glória e somente as Escrituras, louvado seja o nome de Jesus. Eu não estou aqui para poder fazer nenhuma revolução. Eu estou aqui para ser um pastor que vai conduzir um rebanho que vai chegar até o céu e vai falar, o meu pastor pregou a palavra de Deus. Eu no meio de vocês, eu vou estar todo feliz, porque louvado seja o nome de Jesus. Deus vai olhar para mim e vai falar, meu filho, você é um bom servo e fiel, você pregou a palavra com exatidão. Oh, vai ser maravilhoso naquele dia, louvado seja o nome de Jesus. E que Deus levante outros Martinhos Lutero, que Deus levante outros João Calvino, que Deus levante mais Carlos Júnior, que Deus levante mais Natanaide, que Deus levante mais Edson, que Deus levante mais Marlon, que Deus levante mais Andréia, que Deus levante mais Carla, que Deus abençoe mais, levante mais o Wilson, que Deus levante mais o Wilson, que Deus levante mais a igreja do Evangelho Quadrangular na Barra do Jucu, louvado seja o nome de Jesus. Mediante isso, eu quero orar nessa noite. Fique de pé. Meu Deus, receba esse culto de agradecimento aos 505 anos da Reforma Protestante, Lafayette. No dia 31 de outubro, Duda. No dia 31 de outubro, Jennifer. No dia 31 de outubro, Carla Paiva. Dia 31 de outubro, pastor Ismael. Não é o dia do Halloween. Não é o dia das bruxas. Não é dia de se falar doces ou travessuras. É o dia de dizer somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Só a Deus toda a glória. Anaclixa, a Deus toda a glória. Só lhe deu glória. Aleluia. Somente as Escrituras. Vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Pastora Cleonice, pegue as bandeiras. Nós vamos orar também pelo Brasil. Em nome de Jesus. Cante, vamos cantar o Senhor. Oh, glória. O Rei dos Reis consagra. Cante. Tudo que Ótima sou. música. Ótima música.